Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Arte e Suculentas. Hoje vamos falar das principais diferenças entre utilizar um vaso normal, de barro ou de plástico, e utilizar uma floreira. Não querem perder nada? Venham daí! Ora bem, então para falarmos então aqui das nossas diferenças entre floreiras e vasos, um dos principais pontos já assim de caras, vocês veem já que nós temos tanto plantas em floreira como plantas em vaso, mas uma das coisas que se pensa logo de caras assim que se pensa em floreiras e vasos é o nível de rega. Uma floreira aguenta muito mais rega do que um vaso. Então é um dos pormenores que vocês têm de ter logo em atenção, se na vossa zona é uma zona úmida, se é uma zona seca. Isto porque numa zona seca vai ser excelente uma floreira, porque vai aguentar mais a rega, vocês regam, mantêm mais a rega durante mais tempo, hidratando assim as vossas plantas. Numa zona mais úmida já será o ideal, melhor, um vaso, porque vai manter a umidade durante menos tempo e não vai haver a probabilidade de apodrecer. Se é uma zona mais úmida, elas também captam mais a umidade e então aqui a diferença entre floreira e vaso já vai ser bastante significativa. Agora, outro pormenor muito importante, e eu para isso vou aqui buscar uma floreira. Outro pormenor muito importante é o que aconteceu aqui nesta floreira. Nesta floreira, como vocês podem ver, está aqui um vazio. Isto porque aqui a nossa planta tornou-se grande demais, ficou uma echeveria enorme, e então eu tive que a retirar deste vaso. Agora tem aqui umas folhinhas de outra planta que eu coloquei aqui para ganhar os rebentinhos, mas como a outra ficou demasiado grande, ocupou este espaço todo e eu tive que a retirar daqui. Então é uma das grandes diferenças entre utilizar também a floreira ou utilizar o vaso, porque quando nós temos uma floreira com várias plantas diferentes, e isso entra já no ponto seguinte, as raízes das plantas e as dimensões delas tendem a aumentar muito mais facilmente do que se elas estiverem, por exemplo, num vaso assim mais pequenino. Se elas estiverem assim num vaso mais pequenino, as raízes não estão tão à vontade e não tende a ficar com tanto espaço para se poder espalhar, para poder aumentar o tamanho. Aqui também existe uma grande diferença. Se vocês querem uma planta que cresça imenso, claro que vamos colocar sempre um vaso um bocadinho maior, mas atenção, não as coloquem demasiado à vontade, porque também elas podem não gostar de ter as raízes demasiado à larga. Um vaso demasiado grande também vai fazer acontecer com uma floreira, que vai manter o aporte de água muito mais tempo. Por outro lado, aqui como temos a nossa floreira que eu vos acabei de mostrar, também pode acontecer outra situação. Vamos por imaginar que a vossa planta fica doente ou morre, algo natural, são plantas, são seres vivos. Vamos imaginar que isso acontece, vocês ficam ali com um buraco. Ou seja, ou repõem ali outra planta, ou se a planta adoeceu, vocês vão ter que trocar todo o substrato. Por isso lá está, também existe prós e contras. Quando, por exemplo, simplesmente uma planta fica doente e está em contacto com as outras. Possivelmente, quase de certeza, vai passar para as outras que estão na mesma floreira e consecutivamente espalhar-se por todas as vossas plantas. Isso é muito importante terem também em consideração. Nos vasos, como podem ver, nós também temos assim vasos. Aqui nos vasos, lá está, tem sempre a vantagem de estar individualmente. Qualquer coisa, se estiver muito grande, se precisar de uma fertilização, se necessitar de ser tratada, está individualmente, é muito mais fácil de vocês conseguirem tratar delas. No caso da floreira, é sempre mais complicado de isso acontecer. Agora, aqui, a nível do substrato, temos aqui pontos que também são muito importantes ter em consideração. Quando nós falamos de uma floreira, já sabemos que vamos usar muito substrato, porque uma floreira leva muito mais substrato que propriamente um vaso pequenino.
Portanto, no caso do vaso, vai existir sempre uma poupança de substrato face à floreira. Aqui na floreira também temos outro ponto bastante importante. Como é uma floreira bastante grande, convém sempre ter uma camada de drenagem. Não é obrigatório, atenção, mas convém, é aconselhado, ter uma camada de drenagem para ajudar na drenagem, uma vez que o substrato é muita quantidade e pode compactar com o tempo e assim retirar um pouco da oxigenação das raízes das vossas plantas. E por último, e não menos importante, claro que eu tinha que falar da arrumação. Eu adoro arrumação, adoro organização. Portanto, a nível da arrumação, se nós formos a ver, um vaso, como vocês podem ver aqui nestas que nós temos aqui, um vaso tem muito mais probabilidade de ser arrumado assim do que propriamente uma floreira. Apesar de nós, por exemplo, aqui, vou só aqui tirar um arranjo, um vaso. Opa! Temos aqui um vaso com vários catinhos, vários catinhos, que são catinhos da nossa coleção. E, como vocês podem ver, estes estão bastante à vontade. Estão mesmo bastante à vontade. Mas o que se depara aqui é que, a nível de arrumação, neste caso nós conseguimos colocar vários aqui. Mas quando eles começarem a desenvolver mais, este vaso vai se tornar apertado e vamos ter que passar para outros vasos. Portanto, aqui foi fácil fazer uma arrumação de vários catinhos. Lembrando sempre os pontos anteriores que eu já expliquei. Mas se formos, por exemplo, a ver, a nível das cheveiras, as cheveiras, como têm aquelas pontas, por exemplo, esta aqui, a Cante, como tem as pontas maiores, tem bastante proína, se por simplesmente baterem noutro vaso ao lado, noutra floreira ao lado, partem as folhas, que foi o que aconteceu aqui a esta, que tem uma folha partida, porque bateu no vaso ao lado. Por isso lá está, é muito importante também ter em consideração a arrumação, uma vez que às vezes é mais fácil arrumar nos vasos, outras vezes é mais fácil arrumar nas floreiras. Tudo depende também da vossa organização, do espaço que tem e como é que se conseguem gerir com as vossas plantinhas. E pronto, esperamos que tenham gostado deste vídeo. Qualquer dúvida ou questão, já sabem, podem nos contactar por mensagem privada nas nossas redes sociais ou aqui abaixo na descrição vai estar todos os links. Podem contactar por uma das vias que nós ajudamos. Não se esqueçam, deixem também o vosso comentário e subscrevam ao canal para não perderem nada aqui do nosso canal, principalmente quando saem publicações novas. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo. Tchau!